Elogio aos quatro temperamentos, Dr. Ítalo Marcilli. Capítulo 2, os temperamentos e os apetites. Antes de escutar esse áudio, se inscreva no canal e dê um like, por favor, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O diagrama a seguir temos um esquema de 4 temperamentos. Cada elemento, fogo, terra, ar e água, é uma combinação de 2 propriedades. O quente está na parte superior, o frio na inferior, o úmido à esquerda e o seco à direita. É a partir desses 4 polos que podemos visualizar onde estão os temperamentos. Façamos um exercício de ver os comportamentos a partir dos temperamentos. Há uma primeira divisão. De um lado, o temperamento sanguíneo e o fleumático. Do outro lado, o melancólico e o colérico. Parece-nos estranha tal divisão, pois a maior parte das pessoas percebe mais facilmente o contraste entre a parte superior e a inferior. Para os principiantes, no estudo de temperamentos, pode ocorrer confusão ao distinguir um sanguíneo e um colérico, afinal, ambos são expansivos, possuem mais mobilidade e reatividade. O mesmo vale para a parte inferior, pois fleumáticos e melancólicos têm em comum uma maior passividade e são, por assim dizer, mais concentrados. A divisão proposta dá-se, ao contrário, entre a esquerda e a direita. Do lado esquerdo, o sanguíneo acima e o fleumático abaixo. Do direito, o colérico acima e o melancólico abaixo. À esquerda, então, temos 2 temperamentos com qualidade úmida, do lado direito, dois com qualidade seca. Para prosseguir no assunto, precisamos tratar brevemente do tema das faculdades humanas. Existem 7 faculdades humanas: senso comum, razão, apetite irascível, apetite concupiscível, intelecto passivo, intelecto agente e vontade. Mas não será preciso tratar de todas. Para compreender o modo de operação dos temperamentos, diremos algumas palavras sobre o senso comum, a razão e os apetites irascível e concupiscível. As faculdades humanas são ferramenta que usamos para agir no mundo. O mundo produz um impacto no homem que recebe os seus sinais sensíveis, a luz no olho, o tato da cadeira que o sustenta, o celular que vibra na mão, etc. O mundo impacta o homem a todo instante e assim, por via sensível, lhe penetra, informa e comunica algo de si. Quando o homem recebe o mundo por estas vias, o mundo se acomoda dentro do homem. Por exemplo, tenho uma caneta em minhas mãos enquanto escrevo estas páginas. Esta caneta me informa a sua presença e com ela não me confundo. Sei que isso é uma caneta, aquilo é um livro e isto é uma cadeira, sem o misturar como se fosse um único borrão confuso. Os sentidos lançam no meu interior as informações do mundo e esta faculdade humana, este duto pelo qual toda a massa de informação do mundo, sons, sabores, tato, luz, passa para o lado de dentro, chama-se senso comum. A faculdade humana responsável por separar e organizar interiormente toda a informação sensível do mundo chama-se razão. Sobre esta massa de informações, assim interiorizadas, acrescentamos operações e faculdades propriamente humanas. Com essas informações, começamos a agir, inclinamo-nos sobre o mundo ou rejeitamos, desejamos vencê-lo ou a ele nos sentimos subjugados. Ansiamos por conhecer a verdade das coisas que se passam, conhecer aquilo que são. Este é o processo natural de desenvolvimento do homem. Por meio do senso comum, o homem recebe passivamente o mundo. Depois, a razão opera seu poder ordenador sobre a barafunda de informações, o que nos permite dizer
Isto é uma caneta, aquilo é uma mesa, etc. A recepção de uma complexa massa de imagens e informações não nos confundem e não deixamos de ter consciência da profundidade, da unidade e dos contornos dos objetos. Tudo isso é obra da razão. Quando estas imagens estão estabilizadas dentro de nós, começamos a desejá-las e lançamos nosso olhar inclinados a acolhê-las ou repeli-las. Assim nasce desde a repulsa ou desejo por uma torta de limão, até o olhar de misericórdia para uma boa velhinha que atravessa a rua, quando diante dessa visão nossa mente é de súbito afligida pelo conceito de bondade. Em primeiro lugar, recebemos o mundo sensível. Em segundo lugar, o organizamos interiormente. E este mesmo mundo começa então a nos provocar, e nós também temos o ímpeto de abordá-lo. Entram em cena outras duas faculdades, chamadas apetites. O objeto ao qual o senso comum e a razão se inclinam, o que movimenta estas duas faculdades é a proporção. Alimentam-se de brilho, de coisas sensíveis e proporcionais. Essas faculdades captam, por assim dizer, elementos de estética, de proporção e beleza. No meio do caminho, os dois apetites, irascível e concupiscível, movem-se para aquilo que é bom. No outro extremo, o intelecto agente e o intelecto passível almejam a verdade. Há aqui uma escala muito interessante. A beleza, proporção estética, a bondade, o bem, a moralidade e a verdade, espiritualidade. Esta escala descreve o movimento natural do ser humano. O homem precisa da estabilidade estética que vai estimular sua vida moral, e dotado de vida moral será capaz de ter vida espiritual. Até alcançá-la, no entanto, precisará de algum modo lidar com esses dois apetites no meio do caminho. É justamente na vida sensitiva e apetecível em modos concupiscíveis e irascíveis que se desenvolve a maior parte da vida humana. É justo nesse lugar e com essas duas faculdades que a maior parte da biografia de um homem vai se desenvolver. O uso destes dois apetites marca aquilo que nós temos de profundamente humano, e decorre daí que tanto animais quanto anjos não possuem estas faculdades. Os anjos têm apenas o intelecto, sem os apetites, os animais somente os apetites, sem intermediação do intelecto e da vontade. O homem é o animal entre a fera e o anjo, está no meio do caminho entre a esfera bestial e a esfera angelical. Se os apetites concupiscível e irascível são profundamente humanos, é próprio do homem usá-los e harmonizá-los. Ambas as faculdades desejam o que é bom. No exemplo acima, consideramos dois apetites muito diferentes, simbolizados respectivamente por uma torta de limão e pelo ato de se levantar contra uma injustiça. São exemplos desses dois apetites. O concupiscível inclina-se para os bens próximos, bens aqui deste mundo, fáceis de gostar, como uma música deliciosa, um bom perfume, um rosto harmônico, uma torta de limão, uma tarde no parque, um beijo, um carinho ou até uma joia. Mas existe outro tipo de bem, de natureza diversa, com características que o distinguem desse bem imediato e prazeroso. Quando alguém testemunha um ato de injustiça e, apesar de ser mais frágil do que o agressor, se insurge contra esse ato, o faz porque deseja justiça, almeja uma proporção perfeita na ordem moral e espera que cada um receba o que lhe é devido. Notemos a diferença radical entre o prazer gratificante de uma torta de limão e a busca sacrificada por justiça ou nobreza. Um ato de injustiça é desprezível, não é apetecível em si mesmo,
porque em geral não se deseja o que é feio e disforme. Quando alguém se move para dar socorro a um cego, um velho ou um inválido, percebe ali uma carência, inclina-se para alguém a quem falta algo, alguém que não apetece aos olhos, mas apetece a um outro lugar que se mobiliza com urgência à ação. O apetite concupiscível dirige-se para a conquista de bens próximos, o apetite irascível para a conquista de bens árduos. O apetite irascível quer romper a fronteira deste mundo para o próximo, transcender o império da sensibilidade e da comodidade. Move-se em prol dos bens árduos, esses bens do outro mundo, a justiça, a lealdade, a nobreza. Os bens árduos, ainda que sejam mais difíceis de conquistar, são, no entanto, possíveis a todos e qualquer homem, enquanto que os outros bens que excitam o apetite concupiscível precisam estar presentes e ao alcance da sensibilidade. Os bens próximos podem ser fáceis de desejar, mas difíceis de possuir, como nos ensina o proverbial desejo das grávidas. Os bens árduos estão abertos a todos, porque todos podem ser leais, justos e nobres. Difícil é a sua conquista. Aqui se explica a peculiar divisão adotada no quadro dos temperamentos: quente em cima e frio embaixo, úmido na esquerda e seco na direita. À esquerda temos então acima o sanguíneo, abaixo o fleumático, relacionados ao apetite concupiscível. À direita, o colérico acima e o melancólico abaixo, relacionados ao apetite irascível. A umidade é uma característica do concupiscível, porque o úmido envolve e se deixa envolver. Já o irascível tem uma característica seca e é necessária uma certa secura, resistência ou rigidez para penetrar e romper. Aqui temos uma nova associação simbólica. O sanguíneo e o fleumático possuem uma excitabilidade fugaz. Tem, por assim dizer, certa dificuldade em se manter no caminho dos bens árduos. Evidentemente, também possuem um apetite irascível, mas o que mais age neles é a tendência ao apetite concupiscível. O colérico e o melancólico, por sua vez, têm característica seca, uma tendência, tensão ou projeção em se deixar impressionar menos pelos bens sensíveis e mais pelos bens árduos. Coléricos e melancólicos são movidos a desafios árduos. É óbvio que também são excitados pelo mundo externo, mas não é o que prevalece. O apetite concupiscível dirige-se para a conquista de bens próximos, o apetite irascível para a conquista de bens árduos. Quando um colérico e um melancólico chegam numa festa, não percebem, antes de tudo, o barulho, o som e os drinks. Estão com uma ideia na cabeça ou são impactados pela ideia da cabeça dos outros. Têm, por assim dizer, um projeto. Não são chamados primariamente ao mundo sensível. Daí vem a percepção de secura, pois não estão se deixando envolver ou impactar por aquilo que está acontecendo no mundo da festa. Já fleumático e o sanguíneo, quando entram na festa, são penetrados pelo mundo sensível, são úmidos, têm essa abertura em suas almas, uma abertura dada pelo temperamento. Os elementos do mundo penetram de modo natural nesses dois, eles são excitáveis. Quando estão no ambiente, os convivas sentem-se envolvidos. Isso se dá porque eles são, de algum modo, a presença dessa mesma umidade, são a presença de um bem próximo. Eles, por assim dizer, recebem o mundo ao modo úmido e se entregam ao mundo do mesmo modo. Isto é o temperamento, um filtro de mão dupla, e ao mesmo tempo e modo pelo qual o mundo se entrega a eles, e eles, por sua vez, se entregam ao mundo. Os bens árduos, por mais superiores que sejam, possuem uma característica de secura, porque exigem muito trabalho. Quando o colérico e o melancólico surgem no ambiente, aparecem com a presença seca, sem um componente úmido
e envolvente. Para alcançá-los ou ser impactados por eles, será necessária uma ruptura semelhante ao esforço para obter um bem árduo como a justiça, a lealdade, a bondade. O colérico e o melancólico tendem ao desejo de bens árduos, e seu aparecimento num ambiente carrega a mesma aridez. Não se trata aqui de ser melhor isto ou aquilo. Este é apenas o efeito de uma tendência natural. Entretanto, o fleumático e o sanguíneo também são muito diferentes entre si, e o mesmo se pode dizer do colérico e do melancólico. Trataremos dessas diferenças no próximo capítulo.